Querido irmão, querida irmã, que alegria nos encontrarmos para darmos continuidade ao nosso programa Razões da Fé. Nós aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Seguindo nosso programa Razões da Fé, nós estamos dentro da profissão da fé cristã e os símbolos da fé, e vamos para o parágrafo 2 deste capítulo 2, onde vamos do capítulo 1, Creio em Deus Pai, onde nós vamos hoje falar sobre o Pai e o Pai Todo-Poderoso. Comecemos assim, lá no número 232 do nosso catecismo. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ordenou nosso Senhor em Mateus 28, 19. Antes disso, eles respondem, creio, a tríplice pergunta que requer que confessem sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé de todos os cristãos fundamenta-se na Trindade, vai dizer São Cesário de Arles. Então nós temos aqui um mandamento de nosso Senhor, um ordenamento, é Ele quem nos envia, é Ele quem, digamos assim, nos dá a instrução de qual deverá ser a nossa postura pela qual as pessoas serão inseridas no seio da Igreja Mãe e Mestra. Mãe, porque nos gera nas águas do batismo, e Mestra, porque essa mesma Igreja vai nos formando, nos educando, nos construindo ao longo do tempo. E o elemento mais básico, no sentido positivo da palavra, o elemento primeiro é a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso quem nos revela é o Cristo Jesus. No Filho, o Pai é revelado ou é compreendido, porque a revelação de Deus e essa experiência de Pai no mundo do Antigo Testamento já existe, mas será nosso Senhor Jesus que vai enfatizar a figura do Pai, a pessoa do Pai, como diz lá em São João, Evangelho de São João, capítulo 17, eu e o Pai somos um. Então, no Filho, o Pai é não só plenamente revelado, como nós temos uma compreensão da figura, da pessoa do Pai. O Filho, ele mesmo se dá a conhecer, embora tenhamos lá aquelas experiências da transfiguração, quando entre a nuvem, sinal do Espírito Santo, o Pai diz, este é meu Filho. Interessante. O Filho faz, por várias vezes, a revelação plena sobre o Pai, e agora o Pai diz, este é meu Filho muito amado, no qual coloco minhas complacências, escutai-o. Então o Pai diz sobre o Filho. Bonito essa comunhão, essa conexão entre as pessoas da Santíssima Trindade. E depois, quando Cristo, embora Cristo na sua pregação já nos fale que virá o Espírito Santo, do lado do Pai, à direita do Deus Pai, que então o Deus Pai e Deus Filho nos enviará o Espírito Santo. Dos dois, do Pai e do Filho, procede o Deus Espírito Santo, e é neste Deus Espírito Santo que nós vamos compreender todas as coisas e vai nos sustentar nessa fé que fundamenta a nossa vida, que é a fé no Deus uno e trino, um só Deus, mas que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, essa é a grande marca da vida cristã, Nós somos cristãos porque cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e o seu sacrifício redentor na cruz pelos nossos pecados. Muito bem. Os cristãos são batizados em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deste três. Que interessante. Vai dizer vigílio na profissão de fé. Por que não nos nomes? É como se fossem pessoas sem essa comunhão, sem essa realidade unificante, que é a natureza divina. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são igualmente Deus. Então, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que somos, então, batizados. Pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé cristã. Deste mistério, desdobra-se todos os outros elementos da fé. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, é a luz que os ilumina. Para sabermos se aquilo que eu estou falando, vivendo, professando, se aquilo está em comunhão, é só perceber a conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé, diz a Sagrada Congregação do Clero, quando ela elaborou, em 72, um documentário, um diretório geral da catequese, um catecismo geral, diretório geral sobre a catequese, a profissão de fé. Toda a história da salvação é a história das vias e meios do revelar-se do Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. Também muito importante, diz a mesma Sagrada Congregação do Clero. Desde o momento em que os primeiros pais desconfiaram do amor de Deus, Deus estabelece a chamada economia da salvação, e Deus, ao longo da história, por vias e meios pensados e queridos por Ele, Deus vai buscando essa reconciliação e nos unindo a Ele, Ou seja, aquelas e aqueles que vamos, com a graça de Deus, com esforço pessoal, nos afastando do pecado, nós vamos automaticamente, por querer de Deus, sendo reconciliados no sacrifício de Cristo na cruz, consequentemente unidos a Ele. Lembremos novamente a oração sacerdotal do Senhor, João 17, quando nosso Senhor fala de sua unidade com o Pai, mas ora ao Pai para que nós também sejamos unidos. E será essa nossa comunhão o caráter ou a manifestação de que estamos no caminho que Deus deseja. E é isso interessante porque volta àquele elemento lá atrás, do nosso primeiro programa, que foi o estudo sobre a instrução sobre a vocação eclesial do teólogo. Todos os estudiosos podem debater, podem fazer arguições, podem buscar, estudar, ler, produzir, sem nenhum problema, mas sempre buscando a unidade. A comunhão será o sinal de que estamos fazendo ou não algo em conformidade com a vontade de Deus e não com nossas pretensões humanas. Neste parágrafo, o parágrafo 2, sobre o Pai, se exporá brevemente de que modo é revelado o mistério da Santíssima Trindade. De que maneira a Igreja formulou a doutrina sobre a fé, sobre este mistério. Muito importante, Ou seja, aos poucos, Deus se revela enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, e a Igreja formula, estrutura. Lembremos que a teologia tal qual, a teologia enquanto ciência, ela começa com os padres da Igreja, os chamados padres apostólicos, depois aqueles que vão defender a nossa fé, e que se tornaram
herança para nós, né? Os chamados padres apostólicos são aqueles mais próximos dos apóstolos, até que conheceram os apóstolos, e os padres apologetas, aqueles que começam a viver o confronto da fé nascente, e aí vão estruturando, vão dizendo o que é da fé e o que não é da fé. Então a igreja vai formulando essa doutrina sobre o mistério da Trindade. Depois, de que modo, mediante as missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza seu desígnio benevolente de criação, redenção e santificação. Aquilo que nós falávamos, a história das vias e meios do revelar-se do Deus verdadeiro único. Isso quer dizer que, desde aquele instante em que os primeiros pais, Adão e Eva, desconfiaram do amor de Deus e foram então expulsos do paraíso, rompendo o espírito de comunhão, desde então nós experimentamos justamente isso, que Deus, em seu desígnio benevolente, por gratuidade, Deus vai criando, vai redimindo e vai santificando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os padres da igreja distinguem entre a teologia e a oikonomia, designando com o primeiro termo teologia o mistério da vida íntima do Deus Trindade, e com o segundo, todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e se comunica a sua vida. Então, teologia são as realidades da intimidade de Deus, aquelas realidades que definem quem é o Senhor. Oikonomia, que é do grego, né? Organização da casa. Nós temos um olhar externo, diríamos assim, né? Todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. A realidade íntima de Deus e a realidade externa de Deus. É mediante a oikonomia que nos é revelada a teologia. Olha que interessante. À medida que nós vamos experimentando as manifestações de Deus no nosso dia a dia, no nosso ser, na nossa comunidade, na nossa família, mediante esses atos externos de Deus, as suas manifestações, que nós vamos conhecendo pouco a pouco quem é Deus na sua plenitude. Lembrando que Santo Agostinho vai dizer, ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável, mistério que não se pode dizer. E aí Santo Agostinho diz, se o compreendesses, ou seja, se nós compreendêssemos, se nós conseguíssemos esgotar o mistério de quem é Deus, diz Santo Agostinho, lá em seu sermão 52, se nós conseguíssemos, então Deus não seria Deus. Isso é muito importante frisar, porque nós vamos percebendo que reside em Deus a gratuidade de se oferecer a nós. E essa quase uma profissão de fé. Quando eu digo, se o compreendesses, ele não seria Deus, eu estou professando que o meu Deus se revelou a nós por bondade, mas se eu o compreendesse, eu compreendesse o Criador deixaria de ser Deus. Isso também serve para quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção. Gente, eu estou falando de mim. Se eu não estiver atento, vigilante, eu posso cair na vaidade, no orgulho. Eu posso me afastar da humildade. Estou falando de mim. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma situação que ocorreu em que um bispo proibiu que determinado grupo fizesse um evento em sua diocese. O bispo pode? Pode. O bispo é pastor. Foi entregue a ele aquela porção do povo de Deus e ele deve propiciar a comunhão. E se ele sente, com argumentos muito claros,
de que tal ação não propicia a comunhão, ele pode sim vetar, ele pode proibir. Qual é a postura do grupo proibido? A gente fica chateado, a gente fica triste, mas buscar a via da humildade e tentar entender por que aquele bispo, que é pastor da igreja, pastor de uma porção de um povo de Deus, por que aquele bispo me proibiu? Porque aquele bispo é assim, assado. Será? Será que é isso mesmo? Será que o que eu estou fazendo realmente não está propiciando a quebra da comunhão? Será que eu não estou criando grupos à parte, isolados? E aí, para complicar a situação, o grupo diz assim: nos proibiram de falar com 3.000 pessoas, mas agora a partir da internet eu consigo falar com 3 milhões. E aí? Essa é a postura do grupo? É a postura certa de quem tem fé? De quem vive em Deus? Eu sei, não é fácil receber uma negativa. Não é fácil. Mas qual deve ser o nosso papel? Aí entra a maturidade cristã, aí entra a mística da igreja, o exercício da humildade. Não é fácil. E nós estamos experimentando, isso sempre aparece na igreja, né? Inclusive, por ocasião do dia 12 de outubro, o Papa Francisco mandou uma mensagem muito bonita, né? Mostrando unidade com o Brasil, comunhão. E no final o Papa diz assim: rezem por mim, mas não contra mim. Bonito. Ou seja, não basta apenas não falar mal do Papa. É preciso amar o Papa. E pela fé, ele é o nosso Papa. Então nós temos que ter muita cautela com todo espírito que pode me quebrar a comunhão. Quebrar a comunhão. Então, muita atenção, viu, gente? E quando eu digo muita atenção, gente, estou falando de mim, viu? Tenhamos muita atenção. Bom, então é mediante a oikonomia que nos é revelada a teologia, mas inversamente é a teologia que ilumina toda a oikonomia. Então, pelas manifestações de Deus, nós vamos conhecendo quem é Deus, e ao passo que vamos criando intimidade com esse mistério de Deus, Deus vai nos ajudando a entender quais são os seus atos e os porquês desses atos. As obras de Deus revelam quem Ele é em si mesmo. E, inversamente, o mistério de seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Muito bonito. Então, as obras de Deus revelam quem Ele é. Então, no ato de caridade, no ato de acolhimento, no ato de escuta, no ato de bênção, nós vamos experimentando que Deus é amor. E o mistério do seu ser íntimo vai nos ajudando a entender quem é Ele e vai iluminando suas obras. Acontece o mesmo de modo similar entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se em seu agir. Quanto melhor conhecermos uma pessoa, tanto melhor compreenderemos seu agir. Então aqui nós temos esse convite na nossa maturidade de fé. Conhecer a Deus por meio de suas obras, e por suas obras conhecer o íntimo de Deus. E consequentemente, à medida que eu vou entrando nesse mistério, mais esse mistério vai se revelando a mim, dele, e mais esse mistério vai me revelando a mim mesmo, quem eu sou, e também o mistério do outro, o mistério de toda a criação. Como gosta de dizer o Santo Padre Papa, o mistério da casa comum. Porque tudo que Deus fez, Ele viu que era bom, como está lá em Gênesis. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito. Um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto, documento da igreja, né? Ou seja, a Trindade é um mistério de fé,
Por mais que a razão me ajude a entender alguns elementos, é fé. Sem a fé, nós não conseguiremos entender um que se revela em três, três que é um. É fé. Ou cremos ou não cremos. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário, vestígio de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento. Entretanto, a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Vamos lá. Então, só pela razão a gente não abraça esse mistério, é inacessível. E mesmo ao povo hebreu, a Israel, foi concedido a contemplação de seus vestígios, da grandeza de Deus, da sua glória e sua santidade. Mas será preciso o acolhimento de Cristo como Deus encarnado, para no Cristo nós conhecermos o Pai e entendermos o Espírito, e no Espírito irmos vivenciando esse grande mistério de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. O segundo ponto desse parágrafo 2 é a revelação de Deus como Trindade. Quero enfatizar isso. O Antigo Testamento, como nós acabamos de ver, ele nos apresenta vestígios quanto à ação trinitária de Deus. Mas nesses vestígios, nós não vamos tendo clareza de que Deus é um e se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Só mesmo com Cristo Jesus é que ele será entendido como esse mistério, né, de Trindade. Aqui no livro do Gênesis tem uma expressão que é um plural majestático, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos indica a grandeza de Deus, indica a sua santidade, indica a corte celeste, mas, sobretudo a partir de Cristo Jesus, o façamos já é um dos vestígios ao longo do Antigo Testamento que nos ajudam a entender esse aspecto de comunhão que está presente em Deus. Façamos o homem. Gênesis 1, capítulo 1, primeiro versículo 26. Então, só para a gente entender que existem esses vestígios, mas nós só vamos entender a Trindade com a encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Então, o Pai é revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses e dos seres humanos. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo, como está em Deuteronômio 32:6 ou em Malaquias 2:10. Deus é Pai, mais ainda, em razão da aliança e do dom da lei de Israel, da lei a Israel, segundo Samuel 7:14. Seu filho primogênito, Êxodo 4:22. Ou seja, Deus é entendido como Pai por ser criador do mundo, aquele que gera, né? Deus é entendido como Pai em razão da aliança que se estabelece, sobretudo com o povo hebreu, nos primeiros pais, Abraão, Isaque e Jacó, e quando oferece a lei a Israel, e em especial quando faz entender que Israel é seu filho primogênito, primeiro.
Ora, se Israel se torna filho, consequentemente Deus se revela pai. É também chamado de pai do rei de Israel. Daí vem também muita ideia de que nenhuma autoridade nos foi dada na terra que não seja a divina de Deus. Muito particularmente, ele é o pai dos pobres, os anauins, o resto de Israel. Essa figura de pai dos pobres, sobretudo os profetas, vão trabalhar muito fortemente, né? E entre os pobres, dos mais pobres, nós temos o estrangeiro, a viúva e o órfão. Então é pai dos pobres, do órfão e da viúva, que estão sob sua proteção de amor. Salmos 68, 6. E em virtude disso, Israel deverá sempre se pautar neste amor, no cuidado para com os pobres, ou seja, em especial viúvas, órfãos e estrangeiros. As viúvas, porque na concepção social, antropológica, cultural do então Israel, a mulher sem um homem, ou seja, sem um esposo, e sem um filho homem, essa mulher, ou seja, a viúva, ela está simplesmente abandonada, está à mercê de qualquer invasão, de qualquer intervenção. Não terá respeito nenhum, não terá nenhum reconhecimento. Quem será seu protetor? Deus. Então a viúva, ela é um dos aspectos, é uma das revelações do ser pobre. O órfão, porque não tem mais a figura dos seus genitores, não tem aqueles que vão lhe dar sustentação, alimento, que vão lhe ajudar em sua caminhada. Então, por isso que Deus também é pai do órfão, sustenta. E o estrangeiro, porque não tem mais sua pátria. Israel faz essa experiência quando é preso, é cativo em Egito, cativo na Babilônia, ele é dominado pelos romanos, enfim. Então, essa experiência de ser estrangeiro, o povo de Israel vai experimentar várias vezes. E aí vai entender que, assim como Israel foi estrangeiro no Egito e sentiu a sua fragilidade e o peso desse distanciamento e quase que um abandono, então Israel desenvolve essa ciência de que, assim como Deus cuidou de Israel em terras estrangeiras, Deus cuidará de qualquer estrangeiro. E por isso que na dinâmica cultural e mística de Israel, acolher o estrangeiro é como que acolher o próprio Deus. São Paulo vai dizer que muitos, ao acolherem, estavam de fato acolhendo anjos. Isso é muito forte no judaísmo, é muito forte também no islamismo, viu? A questão do acolhimento dos estrangeiros. Lógico, há aquelas que vivem mais isso, aquelas que vivem menos. Na igreja, nós tivemos, eu acho, essa é a minha leitura, na igreja nós já tivemos mais essa experiência do acolhimento. Contudo, dadas as circunstâncias do mundo pós-moderno, dessa questão tecnológica, do avanço da violência, das inquietações, dessas muitas divisões, nós nos fechamos mais, sobretudo até a estrutura das moradias, né? Muros altos, portões, grades, cercas, concertina, grandes edifícios. Então, a gente acaba se isolando, então não vivenciando tanto o acolhimento. E quando se dá no âmbito paroquial ou comunitária, muitas vezes nós fazemos a nossa experiência ritual de fé e vamos embora. Por isso a insistência do acolhimento. Porque acolher o outro não é só acolher o outro em casa, não, também. Mas acolher o outro com suas luzes e sombras, acolher o outro nas suas muitas situações, e o Papa tem insistido, acolher o outro na escuta, o exercício da escuta. E quando alguém começa a falar, já quer logo intervir, ou para acabar logo aquela conversa, ou para impor.
É o grande exercício. Ou para impor. Aí que tá o negócio, né? Ou para impor. Ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Deus é a origem primeira de tudo, já falei, e autoridade transcendente. E ao mesmo tempo é bondade, solicitude de amor para todos os seus filhos. Essa ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade. Isaías 66 fala isso, né? Deus tem entranhas, que o amor de Deus é comparado ao amor de mãe, que indica mais a imanência de Deus, ou seja, Deus no nosso meio, presente. A intimidade entre Deus e sua criatura. Deus que oferece à criatura um colo quente, como a mãe. E aí volta aquilo que falávamos há pouco. No aspecto da intimidade com Deus, a sua transcendência, Deus que sustenta tudo. E no aspecto da sua revelação, de sua manifestação, Deus que cuida dos pobres, né? Deus que cuida dos seus, tal qual a mãe cuida dos seus filhos. A linguagem da fé inspira-se assim na experiência humana dos pais, né? Genitores, pai e mãe. Que de certo modo, são os primeiros representantes de Deus para o ser humano. Porque de certo modo, que às vezes a gente tem experiências onde os pais não são para nós revelação de Deus, onde nós tivemos em outras pessoas por primeiro a revelação de Deus e não em casa. Contudo, o caminho mais ordinário, o caminho comum, mais esperado, é de que nós conheçamos a Deus em casa, ao lado do pai e da mãe. Esse é o caminho primeiro. E é bom lembrar que mesmo que não seja por esta via, Deus sempre achará um jeito de se revelar como sendo nosso Pai, aquele que nos sustenta, aquele que nos protege. Bom, convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana do sexo. Ah, Deus é pai, Deus é mãe. Não. Ele não é nem homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas. Vai falar o Salmo 27:10. Embora o tendo como origem e modelo. Vai dizer Paulo aos Efésios, capítulo 3, 14 e 15. Ninguém é pai como Deus o é. Isso aqui é importante porque, vez ou outra, nós vemos guerrinhas. Deus é pai, Deus também é mãe. Ou Deus é pai e mãe. Deus é Deus. Deus é Deus. E mesmo que nós digamos que Deus é pai, como a Escritura Sagrada diz, o fato de ser pai, por mais que pessoas sensíveis se sintam às vezes excluídas, etc. Tal, Deus é um pai que nos ama. Que nos ama. Um pai que tem entranhas, um pai que tem um coração de mãe, mas só que textualmente, culturalmente, na esteira da história, é pai. Então não podemos agora permitir que essa revelação de Deus, ou essa compreensão de Deus como pai, atinja a nossa sensibilidade, e daí eu comece num arbítrio extremamente subjetivo e individual a dizer, não, então Deus não é pai, Deus é mãe, para ser mais inclusivo. Não. Deus é pai. Jesus revelou que Deus é pai, no sentido inaudito, né? Não se pode... Não o é somente enquanto Criador, mas é eternamente pai em relação ao seu Filho único, que só é eternamente filho em relação a seu pai. Então, muito interessante esses atos de relação, né? Ele é pai em relação ao filho, o filho é filho em relação ao pai. Em Mateus 11, Jesus diz isso, né? Ninguém conhece o filho senão o pai, né? O pai que envia o filho, o Salvador. Então ninguém conhece o filho senão o pai, ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Fantástico, fantástico, porque aqui está o centro da fé. Nós cremos nos vestígios
da paternidade de Deus e da sua força e benevolência no Antigo Testamento. Isso não pode ser excluído. O bom cristão tem que ir às fontes, tem que ver, contemplar, admirar e imitar os atos positivos de Israel na sua relação com Deus. Temos que conhecer. Tanto é que nos atos litúrgicos o Antigo Testamento se faz presente. Só que nós não podemos esquecer que essa nossa compreensão sobre esse mistério da Trindade se dá a partir do Filho. Ou seja, é o Filho, na liberdade do Filho que o Filho vai revelar. Então, oxalá Deus que nós, aos pés do Senhor, como lá Marta, né, nós consigamos fazer essa experiência de conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso os apóstolos confessam Jesus como o Verbo. Olha que fantástico. O Verbo é a palavra. Está aqui com a criança, essa garrafa, né? Está aqui a garrafa. Então, quando eu digo aqui, criança, é uma garrafa, a palavra está revelando o ser desse objeto. Então, Jesus será tido como Verbo porque é a palavra que nos fala que Deus é Pai. Olha que coisa! A palavra, o Verbo que nos fala, Ele é Pai. Eu sou Filho, Salvador. E junto do Pai enviaremos o Espírito Santo, o novo Paráclito. E nessa comunhão pediremos que nós nos unamos para dar testemunho. Por isso os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no princípio estava junto de Deus. O conhecimento de Deus quanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito Santo estava em Deus. Deus não havia ainda dito essa palavra, não tinha ainda revelado, feito com que nós o compreendêssemos na justa medida, no limite. Mas quando ele vem, quando o Filho é enviado, esse Filho fala que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo. Por isso São Paulo, nosso Colossenses, vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui outra coisa importante, muito importante. Com o advento de Cristo Jesus, nós conseguimos contemplar o rosto de Deus. O Deus que na sarça ardente não pede que Moisés tire as sandálias porque o lugar é santo. O Deus que bota a mão na fenda da rocha e faz com que Moisés só veja a sua glória. Agora é um Deus que se revela, um Deus que se mostra. E é também nisso a raiz e a autoridade que a Igreja nos dá para o uso das imagens. Lógico, sempre com cautela, né? Inclusive na reforma do Vaticano II, pediu-se que tivesse moderação no ambiente só de imagens. Por exemplo, embora eu poderia ter aqui várias imagens de Nossa Senhora, mas seria mais conivente, seria um ato de moderação e catequético que nós tenhamos centrado uma imagem, um título de Nossa Senhora. Temos aqui Santo Antônio, temos São João Maria Vianney, temos Santa Teresinha. Então a gente tem que estar sempre buscando esse equilíbrio. O Padre Zezinho tem uma catequese muito bonita, onde ele apresenta uma cruz e uma imagem de Nossa Senhora. Ele diz que a imagem de Nossa Senhora nunca poderá ser maior do que a cruz. Interessante, né? Isso para poder fazer compreender que nós, na nossa experiência de fé, ele será sempre maior, porque ele é o Senhor, porque ele é Deus, porque ele é o Salvador. Todos os outros foram seus seguidores. E por isso, vai dizer Dom Juarez, nosso bispo, para com esses seguidores, nós somos admiradores, contemplamos tudo aquilo que Deus fez na vida deles e delas, nós pensamos na vida de Maria,
mas nós precisamos também ser seus imitadores. Por que os santos e santas são santos e santas? Não é só porque, não é só não, é porque Deus fez maravilhas na vida deles e delas, e eles e elas tiveram postura de abertura, e Deus encontrou espaço e agiu em favor dessas pessoas. Então, os apóstolos confessam Jesus como verbo, que estava junto de Deus e que era Deus, a imagem do Deus invisível, como esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser, vai dizer o autor da carta aos Hebreus. Na continuidade deles, seguindo a tradição apostólica, a igreja no ano de 325, aqui é o chamado primeiro concílio, né, ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai. Isso porque tinha dúvidas se Jesus era Deus, se Jesus só era um profeta. Então, os pastores da época se reúnem, certamente iluminados pelo Espírito de Deus e com a Escritura, vão entender que o Filho tem a mesma substância do Pai. Tem missões diferentes, o Pai tem uma, o Filho tem outra, o Espírito Santo tem outra, mas eles têm a mesma essência, a mesma natureza, a mesma substância. Por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus, um só Deus em três pessoas. Isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio, que foi em Constantinopla, hoje chamado Istambul, concílio de Nicéia 325, concílio de Constantinopla em 381. É bom olhar para esses concílios porque aqui está o início da estruturação da nossa fé. Lembremos, isso a gente não pode desconsiderar não, viu? Lembremos que a igreja estava sob as catacumbas, estava nas catacumbas, sob o chão, né? E lá as experiências ainda eram muito rudimentares. A coisa não se desenvolveu tanto. Lógico que tem grandes homens e mulheres dessa época que nos ajudaram a crer, mas só para entender de que é um crescendo, né? Esse momento das catacumbas embaixo, até o momento da oficialização, é uma coisa só. Isso é bom salientar. Algumas correntes protestantes dizem que não, que uma coisa é a igreja das catacumbas, e com a oficialização a partir do imperador Constantino e Teodósio, que encerra. Não, agora cria outra coisa. Não. É a mesma coisa. A mesma estrutura, a mesma estrutura de fé, Paulo vai dizer, das palavras da Eucaristia, é a mesma composição da sucessão apostólica, é a mesma compreensão do valor de Cristo como Salvador. O que vai sendo, teremos um crescendo, acréscimos, vai se estruturando a igreja. Vai se compreendendo com os concílios aquilo que é essencial da igreja. Una, só tem una santa, porque o seu divino fundador é santo, una santa católica, porque a mensagem é para o mundo, o universo, e apostólica, porque nós recebemos diretamente dos apóstolos. E esses apóstolos que também viveram as catacumbas, que viveram também a perseguição, o martírio, a exceção de João, esses apóstolos, eles nos doaram os elementos da fé. E os elementos da fé persistem. É deles o amor à Escritura, é deles a profissão de Cristo como Senhor e Salvador, é deles o mistério e a riqueza da Eucaristia, é deles os sacramentos, eu digo deles os cristãos, aí homens e mulheres, mas sobretudo os apóstolos. É deles. Então, quando os concílios começam a aparecer para resolver questões, para estabelecer dogmas, ou seja, definir as coisas, nós já estamos num processo de efetivação de nossa oficialização, mas não significa que há uma ruptura, não. E o fato de ser romana, ou seja, de ter a sede em Roma, é uma das manifestações do querer de Deus. O centro do mundo
A época era Roma. Só depois que Constantinopla entra. Jerusalém é uma cidade importante? É. Só que o centro, lembremos que Jerusalém está sob dominação de Roma, cuja sede é Roma. Então, ir para Roma é uma lufada, né? um sopro do Espírito Santo, fazendo com que aqueles e aquelas que estavam naquele entorno que hoje chamamos de Oriente Médio, Oriente Próximo, partam para o centro do mundo, não só da Europa, do mundo, que é Roma. E indo para Roma, seguramente toda aquela ramificação pelo Império vai conhecer a fé em Cristo Jesus. Então, em sua essência, ela é uma Santa Católica Apostólica e histórica e de forma histórica e de forma organizacional, é romana, que ali a sede se encontra. Querer de Deus, permissão de Deus. Poderia ser brasileira, poderia ser americana, norte-americana, poderia ser portuguesa, poderia ser francesa, sim. Mas o Império, a sua sede era Roma e pronto. E pronto. E ali ficou aquela comunidade, se tornou tão importante que Pedro, o apóstolo, tornou-se seu bispo e depois aquela comunidade se tornou a comunidade que teria a última palavra para que se promovesse a unidade da igreja. Isso, ou seja, também dali deriva o aspecto do papado. Também é dali, daqueles primeiros séculos, é também das catacumbas, é também daquele momento da perseguição e depois do momento da oficialização, né? Pedro, Lino, Cleto, Clemente, os primeiros papas, é naquele instante ali que a igreja o papado também vai sendo compreendido, vai sendo entendido. A profissão de fé de Pedro, a investidura feita por Cristo para que Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja seria construída, vai sendo compreendida aos poucos. Então, nada de ficar agora criando rupturas. Uma coisa é lá nas catacumbas, outra coisa é agora no momento da oficialização. Não. É a mesma coisa, só que é um crescendo, né? Nós vamos vendo isso gradativamente. Pois bem, o segundo concílio, né, de Constantinopla, em 381, conservou essa expressão consubstancial ao Pai em sua formulação do credo de Nicéia e confessou: o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não consubstancial, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por que não criado? Quando criamos um relógio, criamos a partir de elementos existentes. O Filho não tem princípio, é Deus. Tem princípio enquanto natureza humana, né? Quando no momento histórico, lá em Belém, no ventre da Virgem, e no caso na Judéia, né? No ventre da Virgem, Nazaré, depois nascendo em Belém, aí temos um momento histórico, um princípio. Mas ele não precisa. Deus, por ele ser Deus, ele não precisa de um princípio e nem fim. Ele é Deus. É simples ao mesmo tempo complicado, mas há de se entender e de abraçar essa verdade. Bom, eu acho que nós vamos concluindo por aqui e para nos encontrarmos no próximo encontro, só para poder então fechar, nós vamos entender que esse mistério da Trindade, ele se dá em nós, quando somos batizados. Este mistério, ele entra em nós somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para alguns irmãos que estão nos acompanhando, né, tanto no nosso canal, aqui no Padre Fábio Fernandes, também pela transmissão da Carisma, e também na TV Misericórdia. Então, um abraço a Luciana, a Tônia Oliveira, a Miri Fernandes. Eu acho que a Miri Fernandes é a minha prima, Mira. Se for ela, um beijo. Acalma teu coração, minha prima. Confiemos em Deus. Quero em breve ir aí te abraçar. Você está em minhas orações, viu?
Também a Soraya Monteiro, a Luciana Moura, a Maria das Graças e a Silva Dias, é isso, Fabrício? Hã? Maria das Graças Silva Dias. Ah, tá, uma pessoa só, entendi, obrigado. Maria das Graças Silva Dias. A Miri Fernandes, que eu tô achando que é minha prima. Abraço a tia Nilza, a Cita, todo mundo aí da família, tá bom? Beijo no coração. Que o bom Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre de todos os mal hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço. Não deixe de se inscrever, de compartilhar, divulgar, dê like, como é que fala? Ative o sino, tá bom? Nos ajuda muito essa transmissão da fé. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve.